Deus sabe que eu sou pecador? Sabe. E tanto sabe, Romanos 3,10 vai dizer assim: porque não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. A Bíblia vai dizer que Deus procurou sobre a terra justos. Ele não encontrou um justo sequer. E Deus tanto sabe que nós somos pecador, a ponto de entregar o próprio Filho, Jesus. Ele tanto sabe e tanto amou que ele entregou o seu Filho. É algo que nós não conseguimos entender. Isso aí a nossa mente não consegue entender isso, sabe? Deus, ele... Às vezes é engraçado porque a gente tem isso com a gente, né? A gente quer tentar resolver as coisas, a gente quer tentar dar uma explicação para aquilo, né? Ah, por que o mato é verde? Ah, não, tem que ter uma explicação porque o mato é verde. Por que o céu é azul? Aqui em Minas Gerais, alguns ainda brincam assim, né? Porque Deus é cruzeirense. Então a gente fica buscando explicação para tudo. E a gente às vezes fica tentando colocar Deus numa caixinha, sabe? Tentando explicar Deus. Contra a teologia, você sabe que eu não sou, né? Tanto que eu estou numa faculdade teológica, né? Eu estudo isso, mas às vezes a gente vê os homens tentando encaixar Deus numa razão lógica, né? Mas quem tem a sã consciência, né? A sã doutrina, o teólogo inteligente sabe que Deus não se enquadra na racionalidade humana, né? E o amor de Deus é assim com a gente, sabe? A gente não consegue entender isso. Quando nós olhamos para nós mesmos, é difícil conseguir compreender esse amor. Por mais que a gente saiba que a gente nunca vai fazer nada por merecer o amor de Deus, Jesus ter morrido por nós na cruz, às vezes o ponto mais fácil que eu encontro, talvez você, por não ser pai e mãe ainda, não vai entender bem o que eu estou te falando, mas quando se é pai ou mãe, a gente começa a entender melhor esse amor, porque eu tenho os meus filhos e eu fico vendo às vezes a maneira que a vida me leva a me comportar com eles e diante deles, né? E por base nisso eu vou entendendo um pouco o amor de Deus. Porque é mais ou menos assim, né? Eu como um pai, eu nunca vou planejar algo de mal contra o meu filho. Eu vou me punir se for necessário para que ele não sofra. Aí você diz assim, ah, mas eu conheço pais que não são assim. Eu estou falando de pai, né? Aqui a gente está falando de pai e mãe. Porque fazer filhos, né? Fazer filho é muito fácil, né? Fácil demais. Tão fácil que os povos há tempo atrás estavam aí celebrando o aborto, né? Então fazer é muito fácil, né? É tão fácil a ponto de eles quererem que o descarte seja tão fácil quanto fazer. E aí o próprio Deus vai dizer assim que, olha, se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, o que dizer de mim, que sou um pai perfeito? Olha para você ver qual que é a visão. Então, o próprio Deus, ele te dá uma dica, né? Você quer entender pelo menos um pouco do que é ser pai? Se coloque no lugar de pai ou de mãe, né? No seu caso, que você vai entender o que é esse amor que eu tenho. Então, Deus sabe que eu sou pecador? Sabe. Tanto sabe que enviou Jesus, que é o único escape o qual o homem
ele deve ser salvo e vai conseguir ser salvo. Jesus disse assim, olha, ninguém, absolutamente ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então Jesus é a salvação para o mundo. Então, respondendo a sua pergunta, Deus sabe que eu sou pecador? Sabe. Tanto sabe que enviou Jesus, porque te amou demais. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que crer no Filho dele não pereça, mas tenha vida eterna. Fique com Deus, que Deus te abençoe, que você tenha um excelente final de semana.